Só voltando aqui com nossas aulas, vamos ver a associação de resistores, tá? Já vimos que são resistores, agora vamos ver a associação de resistores, para que serve e como resolver essas associações, tá ok? Então vamos lá. Resistores são aparelhos responsáveis por transformar energia elétrica exclusivamente em energia térmica, tá? E aí a gente já viu alguns exemplos de resistores, beleza? Ferro elétrico, chapinha, esses são eletrodomésticos com resistores, mas eu tenho equipamento que são chamados de resistores. Resistência é o que acontece nos equipamentos chamados de resistores, tá? Quando há necessidade de alcançar um nível de resistência muito alto ou muito moderado, é comum associarmos resistores, podendo ser associado em série, tá? Paralelo e associação mista. Na verdade, circuitos elétricos, a maioria da associação é mista, tá beleza? E aí a gente vai desmiuçando aqui o que é uma associação em série, o que é uma associação em paralelo, o que vai ser uma associação mista, tá? Associação em série, tá? Neste tipo de associação, os resistores são ligados um em seguida de outro. Aqui é o modelo como vai ser representado na figura, tá? No circuito elétrico, ele vai ser representado com uma cobrinha aqui, tá? Uma serrinha, vai ser a representação gráfica de um resistor. Quando você vê isso no desenho de um circuito elétrico, é a representação de um resistor. Característica da associação em série, tá? A intensidade da corrente, vou mudar para a caneta aqui, a intensidade da corrente que passa no circuito da associação em série é a mesma em todos os resistores, ou seja, a mesma corrente que sai daqui, eu vou chamar a corrente I1, tá? Ela vem embora, passa aqui a I2 e a I3, a I1 é igual a I2, que é igual a I3. A corrente é igual. Vai memorizando isso, porque tem algumas diferenças básicas entre série e paralelo, tá? A tensão, ou seja, a diferença de potencial, ou a DDP, que a gente vai chamar, é a soma das tensões de cada resistor. Imagina, a gente vai ter exemplo mais à frente, tá? Mas imagina que eu tivesse aqui 40, a minha DDP, ou seja, meu U fosse igual a 40 aqui no início, tá? Aqui eu lembro que eu tenho uma perca de energia. O resistor é um dispositivo que transforma energia elétrica em calor. Então vamos ver que ele transformou 10 de potência, tá? Em calor. Então aqui eu já tinha 30 aqui, ou seja, eu perdi 10 aqui pro calor. Aqui eu perdi 20, então quanto que sobrou aqui? Só 10, tá? E aqui eu perdi mais 10, aqui no final, 0. Então se eu tinha 40 no início, eu vou somar todas as perdas, ou seja, todas as DDP, e aqui você vai ter que U é igual a R vezes I, vai memorizando isso, tá? Porque vai ser preciso para análise de circuito. Aqui, ó, R vezes I, corrente vezes resistência, corrente vezes resistência, corrente vezes resistência, tá? Tô colocando RR, mas aqui é R1, R2 e R3, tá? A nossa diferença de potencial. Chama de queda de tensão. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Eu posso pegar aqueles 3 resistores e transformar em um único só. Tá? Diz, professor, então por que eu vou associar resistores? Tá? Seguinte, resistores eles têm valores padrões, tá? Que é estabelecido numa tabela. Imagine que tu precisa de uma resistência ou que não seja um valor padrão. Eu vou chutar aqui, imagina que um valor padrão seja de 100, tá? E outro seja de, sei lá, 1000, padrão 150. Tu precisa de uma resistência de 250, mas tu não tem um resistor de 250 ohm. Então o que tu vai fazer? Em vez de tu usar um único resistor, tu vai pegar um de 100 e um de 150, colocar em série, tu vai ter um resistor de 250, tá ok?
Mas se for possível, tu pode substituir todos os 3 resistores, 4, 5, 6, 7 ou 10 resistores, por um único resistor com resistência equivalente. Como é que calcula a resistência equivalente? É a soma das resistências separadas. Imagina que fosse 10, aqui fosse 30 e aqui 50. Tá? Também a resistência equivalente, então, seria 90 ohms. Tá? A soma numérica deles, algébrica. Aqui eu vou dar um exemplo rapidamente para vocês de como calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B no esquema dessa figura aqui. Tá? Tem resistor 1 que vale 10 ohms, tá? Resistor 2 vale 5 ohms e resistor 3 vale 8 ohms. Quero a resistência equivalente, então vou fazer R1 mais R2 mais R3. Soma algébrica mesmo. Tá? Então R1 vale 10, R2 vale 5 e R3 vale 8. Então minha resistência equivalente vai ficar 5 mais 10, 15, mais 8, que é 23. Então eu posso substituir os 3 resistores por um único resistor que tem valor de 23 ohms. Geralmente não existe esse resistor, tá? Por isso que a gente coloca